Bom dia, pessoal. Eu vou inicialmente começar me apresentando. Eu sou um dos professores do programa de mestrado em odontologia na área de concentração em ciências odontológicas. Vou procurar ajudá-los da melhor forma que eu puder. Hoje nós estamos gravando um vídeo para mostrar para vocês alguns detalhes que vocês vão fazer relacionado à disciplina pela qual eu estou como mentor. A disciplina é didática do ensino superior, onde nós vamos procurar, em parte, orientá-los de que forma vocês podem se posicionar frente ao público, frente às pessoas que estão assistindo uma palestra que você esteja dando, de forma que vocês se sintam confortáveis com isso. Vocês vão observar que ficar lá na frente dos ouvintes não é uma situação muito fácil. Lógico, se você dominar muito bem o assunto, você vai ficar bem confortável. Porém, nem sempre todos os assuntos são de domínio da pessoa que está fazendo a apresentação. Então, às vezes, nós temos que utilizar de alguns subterfúgios de forma a trazer ao público um conhecimento relacionado aquele título que você escolheu para fazer a palestra, e que possa traduzir perante os ouvintes também uma absorção, né? Então, para isso, você tem como se posicionar, né, em relação a isso. Então, vocês vão ver no conteúdo que está sendo enviado, que foi deixado lá na plataforma AVA, onde nós vamos ter alguns tipos de um vídeo, né, que está relacionado a uma forma de oratória pela Cátia Campelo, e vocês vão também ter um livro do professor Polido, onde ele vai dar 29 capítulos comentando sobre como seria a postura de cada dos professores perante um ouvinte, de forma a traduzir aquela informação e fazer com que realmente aquilo se traduza em uma boa palestra. Então, vocês vão fazer essa leitura, né, tanto do livro como a análise do vídeo da professora Cátia Campelo, que é uma apresentação bastante interessante para empreendedores, ou seja, é mais comercial do que didática, concordo, mas ele tem relação com o nosso trabalho também. E aí vocês vão começar a entender melhor quais são as pequenas ideias. A partir do momento que vocês estão na frente do público, vocês têm que interagir de três situações básicas, né? A primeira situação é a postura profissional. De que forma vocês estão, vamos dizer, vestidos, né? De que forma vocês estão se movimentando frente ao público, né? Não pode ter movimentos muito bruscos, não pode ficar andando muito, né? Às vezes tem que se aproximar dos ouvintes, coisa que normalmente a gente faz quando, por exemplo, a palestra está, vamos dizer, com muito tempo já sendo corrida, e alguns dos participantes, os ouvintes, eles começam a se distanciar um pouco, começa a ficar um pouco cansativo. Então, muitas vezes, o professor ou o palestrante, ele tem que se movimentar em direção ao ouvinte, né? De forma a fazer com que ele compreenda que tem alguns detalhes que ainda precisam ser absorvidos e algumas informações pela qual eles têm interesse, porém ele deu um clique assim de desatenção. Então é uma forma, uma tática que você tem que andar um pouquinho em direção ao ouvinte, falando com uma entonação de voz levemente mais alto do que normalmente você fala, apesar que quanto mais tranquilo você fizer a apresentação, melhor vai ser o seu resultado. E para isso você tem que estar descontraído, né? E essa descontração vai traduzir também para os ouvintes de que realmente aquilo é um domínio daquele palestrante e aqui ele vai prestar cada vez mais atenção. Só que vocês vão avaliar que, às vezes, nas primeiras palestras que vocês vão dar, vai ter algum desequilíbrio. Pessoal, as pessoas, quando começam uma palestra, elas ficam um pouquinho, vamos dizer, nervosas. Quando isso acontece, vocês têm que fazer algumas alterações, ou seja,
você vai fazer uma apresentação inicial. Às vezes você tem que ter na ponta da língua algumas ou frases, algum pensamento, de forma que você possa já iniciar a apresentação de uma forma mais tranquila, né? E aí você vai, quando você já deu esse início, esse start, depois para prosseguir fica mais fácil, né? É que nem fosse começar a andar, você começa a andar, aí vai, estou cansado, não, mas depois começa a andar, começa a seguir uma sequência, tá? Mais ou menos a mesma coisa, você tem que seguir, né? Dar um start de algumas palavras que você tenha uma certa dificuldade, para que você comece a relaxar, e aí a partir do momento que você relaxou, você começa a seguir. Essa seria um meio de você prosseguir numa primeira palestra. Uma outra possibilidade seria você trabalhar por tópicos, né? Muitas vezes você tem um determinado título e você começa a esquecer alguns tópicos. Então, você pode estar, sim, munido com uma folha, 2 folhas, 3 folhas, dizendo mais ou menos os tópicos, ou utilizar o Data Show como auxiliar para que você possa, aos poucos, a partir do momento que você passa o Data Show, você começa a colocar nos tópicos, você vai se recordar daquela informação e aí você vai conseguir ir para frente, né? Você vai ter um alinhamento, porque em toda palestra você tem que ter um começo, um meio, né, que é o principal, e o final, que seria algo que você tem que realmente concluir, né, para que os ouvintes possam absorver tudo. Outra coisa, por exemplo, vocês estão, por exemplo, fazendo uma apresentação e, por coincidência, vocês estão usando um laser point. Muitas vezes, quando você está um pouco alterado, o laser point vai traduzir na tela, na apresentação, uma tremedeira daquele laser point, porque ele é bem sensível. E aí, você traduz, quando você tem essa situação, que a ponta tremendo faz com que a gente traduza o nervosismo do palestrante para com o ouvinte. De que forma vocês podem se auxiliar disso? Vocês podem apoiar um pouco melhor o braço, o antebraço, perto do tronco, e aí sim utilizar o laser point. Isso vai fazer com que o laser point fique um pouco mais estabilizado, sem pouca tremedeira. E aí você vai traduzir um pouco mais de calma, né? Ou seja, você tem precisão, porque como ele é muito sensível, qualquer tipo de movimento ele vai tremer um pouquinho. E às vezes o nervosismo do palestrante é tão alto que, infelizmente, se traduz na tela. E aí você tem que dar uma parada. Então, esses são alguns elementos para que você inicie a palestra, né? O outro elemento é, como eu tinha comentado, é a movimentação que você faz, né? E a sua postura frente à apresentação, de que forma você anda. Você não pode ficar andando muito rápido, tem que dar movimentos mais leves. Você tem que observar ou tentar focar algum dos ouvintes e selecionando eles, e vai passando o olhar nesses ouvintes. Isso vai fazer com que os ouvintes entendam que você está dando atenção a ele, né? Então, você está olhando para ele para falar um determinado foco de algum assunto, depois você muda o foco, olha para uma outra pessoa, depois fala de outro assunto, do mesmo assunto, mas muda o foco, de forma que você esteja transportando a atenção que você está dando para ele, certo? Uma outra situação é a entonação de voz, né? O timbre de voz que você vai utilizar. O timbre de voz tem que ser um timbre de voz firme, né? Lógico que você tem que ser simpático na hora com o público, né? Ou fazer algum tipo de brincadeira, mas de leve, fazendo com que eles comecem a prestar atenção no seu timbre de voz e consigam acompanhar. Na verdade, você não pode ter um timbre de voz ríspido, porque isso vai traduzir vamos dizer, numa agressão. E não é essa a ideia. Na verdade, você precisa atrair o público para você. Atrair frente às informações que você está passando. E isso vai fazer com que eles comecem a acompanhar cada vez mais
o seu raciocínio, a sua linha de raciocínio e tentar chegar na conclusão que você vai dar no final do seu estudo. Então, assim, o final de tudo isso seria o conteúdo. Então, assim, vocês vão verificar naquele vídeo de oratória da professora Kátia que ela vai apresentar um trabalho de 1996, um trabalho que foi realizado nos Estados Unidos, onde eles calculam quanto é aproveitado de uma palestra da parte dos ouvintes. Quantos ouvintes aproveitam? De que forma? Então, assim, do conteúdo, eles calculam somente 7% do conteúdo que é absorvido pelos ouvintes. Então, de que forma vocês podem alterar isso aí, fazendo com que o conteúdo seja absorvido por maior porcentagem de ouvintes? É essa a tática da movimentação, né, da postura e do timbre de voz. Isso vai fazer com que chame mais atenção, eles, vamos dizer, se despertem e observem mais o conteúdo do que você está falando. Senão, realmente, eles vão dar uma dispersada e aí você não vai conseguir passar a mensagem, a ideia de que você está falando para eles. Então, assim, é bem interessante essa ideia da oratória, de forma que realmente vocês consigam o melhor resultado. Vocês vão também observar no livro do Polido, principalmente a parte do capítulo 9, que é aquilo que eu estava falando dos medos, né? Normalmente a gente fica muito com receio, né, de uma apresentação, uma primeira, segunda, terceira apresentação, sempre a gente tem um pouco de receio. Mesmo eu falando assim, meio diretamente um monólogo, porque praticamente eu não tenho a participação de vocês, não é uma coisa muito simples. A gente tem que falar de uma forma natural, mas não é fácil a gente idealizar todos os itens que nós temos que falar para vocês que estão nos ouvindo, né? Então, sempre é bom também vocês fazerem com que o público participe. Então, algumas histórias vocês têm que contar. Uma história rápida, uma forma, sei lá, alguma vivência que você teve. E aí você vai fazer com que ele comece a entender como você aprendeu alguns detalhes, de que forma você foi chegando e conseguindo se desenvolver cada vez mais numa apresentação, né? Então, muitas vezes a gente chama o público, chama o ouvinte, faz uma pergunta mais simples para que haja uma primeira participação. Depois você pode fazer até uma pergunta moderada, mas não uma pergunta muito difícil, porque isso vai fazer com que ele se sinta um pouco coibido e fale assim, poxa, mas eu não estou sabendo o que ele está falando, né? Mas sim, você traduzindo uma resposta mais simples, depois, aos poucos, você até pode fazer perguntas, mas você já dá uma resposta. Você só dá uma pergunta para dar um start e logo em seguida você responde relacionado àquilo que você praticamente entende bem, né, sobre a palestra. Pois, numa palestra, normalmente, quando você se prepara para uma palestra, os ouvintes não estão no mesmo, vamos dizer, conhecimento que você obteve, porque você se preparou, você estudou, você está sabendo mais sobre o assunto, né? E você vai tentar passar para eles aquilo que você estudou. Muitos dos ouvintes não vão estar sabendo sobre o assunto. Então, assim, você vai estar com o domínio na mão. Cabe a vocês, né, tendo esse domínio, vamos conseguir desenvolver da melhor forma possível e da forma mais simpática que conseguir, exatamente para passar a informação para frente, que é a ideia, né? Muito bem. O que eu vou precisar que vocês façam? Nos módulos subsequentes, lógico, depois de vocês verem o material que foi colocado no AVA ou foi enviado via e-mail para vocês, eu preciso que vocês, depois de fazer todas essas leituras, vocês façam uma pequena apresentação, né? Ele pode fazer uma apresentação em PowerPoint mesmo, de forma que no PowerPoint você apresente um título. Vocês vão verificar que no livro do Polido nós vamos ter 29 capítulos. Nós vamos selecionar um título para cada um de vocês. Vocês vão tentar desenvolver o título
da melhor forma que vocês conseguirem, né? Isso vai ser feito mais para módulo de maio ou junho. Isso vai depender muito do cronograma que a gente conseguir, né? E fazendo com que vocês façam a montagem, comece a desenvolver durante esses meses alguns tipos de detalhes que foram comentados hoje aqui, alguns detalhes que vão estar incluídos nesse material do vídeo da Kátia e do livro do professor Polido, de forma que nesse desenvolvimento desse trabalho, que vai girar em torno de uma apresentação de 5 a 10 minutos, no máximo, a gente possa interagir com vocês, dar um conceito em relação ao que vocês aprenderam, de que forma vocês se expuseram frente aos ouvintes. Vocês vão ser, vamos dizer, não questionados, mas nós vamos dar alguns tipos de posicionamentos nossos após a apresentação, né? Ou seja, nós vamos fazer comentários sobre a apresentação de cada um de vocês, né? De forma a acrescentar algumas coisas, ou talvez algumas falhas, ou alguma coisa em relação ao PowerPoint, ou alguma coisa em relação à postura de cada um de vocês frente aos ouvintes. Então, isso vai ser analisado, avaliado por mim e pela professora Karen Miller, né, que é a outra professora que faz parte dessa disciplina, e onde nós vamos dar um conceito dessa disciplina para o final do módulo, né, dos módulos finais, ou seja, em junho, que termina o módulo. Então, assim, não é nada para se preocupar muito, é uma coisa normal, é um trabalho relativamente simples, mas que na hora da apresentação vai subir um pouco a adrenalina de vocês, né? E aí vocês podem sentir um pequeno desequilíbrio, que é normal, mas é mais para que no final da apresentação a gente consiga realmente dar algum tipo de conselho para vocês e que vocês possam absorver. Cada um de vocês vão assistir a uma apresentação um do outro, porque é interessante a gente observar a apresentação, de que forma cada um se comporta, né? E aí vocês mesmo vão interagir entre si e verificar, por exemplo, quais são as suas dificuldades, verificar a dificuldade de um outro, qual foi, e de si propriamente dito. E aí foi chegar numa situação privilegiada, que seria uma absorção dessas informações. Tá bom? Eu logo vou enviar novamente, vou enviar por e-mail, deixei na plataforma do AVA, e logo vocês vão ter para vocês. Bom, no começo da apresentação eu não falei quem sou eu, né? Mas eu vou falar agora no final, porque para vocês saberem com que professores vocês estão lidando. Eu sou Sérgio Algrini Júnior, eu sou um cirurgião dentista formado há mais de 30 anos. Minha área de concentração é implantodontia e biomateriais, tá bom? Eu fiz um mestrado, doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, no Departamento de Anatomia, e o meu pós-doutorado foi realizado na Alemanha através da utilização de biomateriais em animais. Meu foco principal são trabalhos em animais. Eu me especializei em parte nesses trabalhos de animais. Eu trabalho muito com tecido ósseo, né? E estou inicialmente começando a fazer alguns trabalhos junto com outros mestrandos na área de in vitro, porque tivemos algumas dificuldades em relação à parte em vivo, tentamos fazer em outros locais, não foi possível. Mas agora nós estamos desenvolvendo junto à Universidade da Ibirapuera o Biotério, e isso vai fazer com que a gente comece a desenvolver cada vez mais trabalhos em vivo, que é uma área que me interessa bastante. Então, vocês vão ter o laboratório de histologia à disposição, para que vocês possam, associados provavelmente ao Biotério, fazer trabalhos em vivo. E se interessar, eu vou estar à disposição, se não for orientador, tiver outro orientador tiver à disposição de fazer trabalho em vivo, vai ser um prazer para mim trabalhar junto com vocês. Tá bom? Um abraço a todos vocês, foi um prazer que vocês estejam conosco e estamos sempre à disposição para qualquer informação que queira, eu ficarei à disposição de todos, tá bom? Um abraço a todos, tudo de bom.